iniciando a última etapa do 2º Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo, faremos agora a composição da mesa para o painel dos presidentes de tribunais. Para tanto, é com muita honra e satisfação que convidamos para integrar a mesa a excelentíssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo, desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi. Convidamos também Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas e Interior de São Paulo, e presidente do Conselho de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Convidamos a compor a mesa Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Convidamos também o excelentíssimo senhor Dr. André Lemos Jorge, que neste ato representa o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Podem se acomodar. Por motivos alheios à sua vontade, Sua Excelência, o desembargador, presidente do TRF da 3ª Região, Dr. Fábio Prieto de Souza, não pôde comparecer, e o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Adílio Casseb, teve um pequeno transtorno, mas já está a caminho e logo mais integrará a nossa mesa. Dando, portanto, reinício aos trabalhos, teremos agora as palavras de Sua Excelência, a presidente do TRT de São Paulo, doutora Silvia. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos hoje em Sorocaba, onde trabalhei na década de 80 como juíza substituta do Fórum Trabalhista. E traz boas recordações essa cidade, embora hoje ela já seja muito maior do que era antigamente, né? A gente até assusta quando vê a pujança da cidade. Mas estamos aqui para falar das nossas experiências nos tribunais. E, infelizmente, estamos atravessando uma fase, como o próprio Brasil está, uma fase muito difícil. Falta de recursos, falta de boa vontade dos parlamentares para com os nossos projetos de lei. Temos frequentado, o doutor Lorival e eu, quase que semanalmente, o Congresso Nacional para tentar dar seguimento aos nossos projetos de lei, que, diga-se de passagem, são projetos antigos. Nós, por exemplo, o nosso de São Paulo é um projeto de 2011, onde pleiteávamos cerca de 1.200 cargos, que é a nossa déficit de funcionários. Acabou no CNJ sendo cortado para 600 e pouco. Isso de 2011, hoje então nem se falaria. E até hoje nós estamos lá parados na Comissão de Finanças do Congresso, sem grandes perspectivas. E isso gera um problema muito sério nas próprias varas, porque nós não temos número suficiente de servidores para a demanda dos nossos trabalhos. Só para termos uma ideia, o doutor Lorival depois vai falar sobre isso, mas nós temos assim, um aumento de casos novos que cresce em progressão geométrica. O ano de 2010, por exemplo, nós tínhamos 330.364 novos casos. Hoje a projeção é de 460.638. E isso nós estamos com os mesmos números de servidores que tínhamos naquela época. Juízes também, nós temos uma falta muito grande. Embora tenhamos cargos de juízes, nós estamos hoje com um déficit de 153 vagas, o que quase inviabiliza a nossa atividade. Os nossos magistrados, infelizmente, a maioria está trabalhando sozinho em varas de quase 3.000 processos.
E, paradoxalmente, já pelo 6º ano consecutivo, o nosso tribunal recebeu o prêmio de maior produtividade do Brasil. Isso demonstra que nós temos servidores e magistrados com muita competência e muita boa vontade, porque senão não conseguiríamos atingir tal desiderado. Temos também o que hoje enfrentamos no Congresso, é a velha história de dizer que estamos pedindo muito. Realmente pedimos muito, porque nossos tribunais são muito grandes. Temos o maior número de processos de casos do Brasil. Então, não teria como pedir menos. E eu pedi até um levantamento que foi feito, está até no Justiça em Números, para quem quiser ver. Hoje nós temos, em recolhimentos, aí inseridos recolhimentos com custas, com receitas de execução de penalidades, receita de execução previdenciária, imposto de renda e depósitos judiciais. Este ano nós atingimos uma arrecadação de 12.487 bilhões, para um gasto, uma despesa no tribunal de 2 bilhões. Então, se compararmos o que arrecadamos com o que gastamos, ainda temos um saldo credor, digamos assim, de 10 bilhões de reais. Então, não pode-se dizer que a nossa justiça seja deficitária. Isso para aqueles que consideram que a justiça seria uma empresa, o que não é, né, doutor Naline? Nós estamos aqui para prestar serviços para a população e não para gerar lucros. Mas é só para demonstrar para vocês que, na verdade, nós arrecadamos muito dinheiro. As execuções de imposto de renda e de previdência, que estão ao nosso encargo, nós executamos em nome até da Procuradoria da República, e executamos e arrecadamos muito dinheiro. Então, não é justo que digam que nós estejamos pleiteando muita coisa. Mesmo porque os nossos pleitos são sempre baseados em números. E os números estão aí para dizer a verdade. E enfrentamos esse ano, e eu acho que próximo ano também, esse problema muito sério, né, de adaptação, de tentar que as coisas caminhem sem que a gente tenha meios para suprir essas nossas deficiências. Eu confio nos nossos servidores, confio nos nossos magistrados, que vão continuar trabalhando para que possamos não atingir as metas do CNJ, mas atingir as metas para o jurisdicionado, que é a pessoa a quem nós temos que dirigir os nossos trabalhos. Eu vou falar só essa parte, porque eu vou deixar o resto para o doutor Lorival, que vai também abordar essa questão com mais amplitude. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Saúdo a minha querida amiga Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldo, presidente do TRT da 2ª Região. Saúdo nosso querido presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador José Renato Naline. Saúdo aqui Sua Excelência, o excelentíssimo senhor Dr. André Lemos Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral. Quero dizer aqui a todos que, quando recebi o honroso convite, através do nosso colega Dr. Ronaldo Ciandella, membro da comissão organizadora desse evento, eu
fiquei muito feliz, né, porque entendo que este evento é importantíssimo, né, e eu faço na convicção de que efetivamente estamos diante de uma oportunidade ímpar de união, né? Na verdade, neste local estão reunidos membros de alguns dos mais importantes tribunais do país, né? Ouvi de Sua Excelência o presidente Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda esta semana, no 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, somos todos magistrados pertencentes ao Poder Judiciário, sem qualquer distinção, seja qual for a nossa posição na estrutura judiciária, seja qual for o tribunal que nós pertencemos. Como disse o eminente ministro, temos muito mais razões para nos unirmos do que para nos distanciarmos. E é com esse espírito que eu aqui compareço, não é? Afinal, é muito bom poder ouvir as alegrias, as vitórias e também as dificuldades, as agruras pelas quais passamos. As agruras não nos faltam. Da minha parte, por exemplo, enfrento enormes dificuldades com relação ao quadro reduzido de servidores e com os cortes orçamentários, não é? E ainda temos aí uma expectativa para a segunda-feira de um contingenciamento para este ano de 2015, né? Nós temos um déficit histórico no âmbito da 15ª região de cerca de 1.000 servidores. Algumas varas faltam 6, outras faltam 5, outras 4, as que faltam menos, falta 1, né? Este ano, aliás, no ano passado, com todas as dificuldades, conseguimos aprovar no Conselho Superior da Justiça do Trabalho um projeto de 1.320 servidores, e que depois foi ao CNJ e que conseguimos aprovar 973 servidores. Projeto de lei foi para o Congresso Nacional, passou pela CETASP, pela Comissão de Trabalho, e hoje está na Comissão de Finanças e Tributação, e estamos lá trabalhando diuturnamente no Parlamento, visando, sobretudo, essa aprovação, mas reconhecemos que a economia está em frangalhos, que há todas as dificuldades, né? Mas nós precisamos continuar dando a prestação jurisdicional aos trabalhadores e aos empregadores. E o que é ruim é que no ano em que há uma dificuldade imensa econômica, há dispensa, às vezes até em massa. Hoje, as dispensas, o desemprego em torno de quase 10%. E quando isso acontece, aumenta o número de reclamações trabalhistas, o número de processos, e continua estagnado, digamos assim, o número de servidores e o número de magistrados. E tenho a certeza de que esta não é uma realidade só minha, só do Tribunal da 15ª Região. De fato, tem razão o desembargador José Renato Nalini, também presente a este evento, que já teve a oportunidade de discorrer sobre a própria dificuldade do Poder Judiciário de se equiparar aos demais poderes estatais, que não tem a chave do cofre, não tem as armas e nem produz as regras do jogo. Falando especificamente com relação ao tribunal a que pertenço, o volume de demandas cresceu 70,9% nos últimos 10 anos, no primeiro grau, e 122,25% no âmbito do segundo grau. Se considerarmos a totalidade do montante total dos casos novos,
o aumento é de 80,62. Enquanto que o quadro de magistrado de primeiro grau cresceu apenas 21,24% e 52,77% no âmbito dos desembargadores. E qual foi a distribuição proporcional do orçamento entre primeiro e segundo grau? Destinamos 79,14% para o primeiro grau e 20,86% para o segundo grau. Com relação ao quadro de servidores, nessa década, 2006-2015, cresceu apenas 20,9%. Então, há um descompasso. Por quê? Na década de 70, nós éramos, como dizia aquela musiquinha, 90 milhões de brasileiros em ação. Na década de 90, 146 milhões. Hoje nós somos mais de 205 milhões de brasileiros, doutor Nalini. E temos mais de 100 milhões de ações no âmbito do Poder Judiciário em geral. De maneira que nós temos que buscar alternativas. Né? Eu tenho certeza que não se trata apenas de aumentar o número de órgãos. Né? Não podemos exigir mais dos nossos magistrados, porque nós conhecemos, todos são abnegados, são dedicados, e um esforço em comum, tanto no âmbito do primeiro grau, como no âmbito do segundo grau. Mas nós temos que usar a criatividade. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, nós estamos buscando as conciliações. Criamos 8 centros integrados de conciliações, e que para nós é um sucesso absoluto, porque no âmbito do segundo grau, em que a conciliação era tímida, nós já entregamos de março até agora mais de 65 milhões de reais. E do primeiro grau, nos 7 centros integrados instalados, também o sucesso é absoluto. Né? Chegamos até mesmo os nossos magistrados espontaneamente propor realizar um mutirão num sábado. E eu disse para aquele, lá em Ribeirão Preto, eu disse para aquele que me levou a notícia, dizendo: os magistrados e os servidores estão dispostos a dar sua contribuição. Consulte a OAB. Se a OAB não colocar nenhuma objeção, pode realizar, que nós somos totalmente favoráveis. E realizaram. E tiveram um sucesso absoluto. Como se vê, até aqui não tivemos condições de pensar o aumento nas demandas judiciais com proporcional aumento de força de trabalho. E há quem diga que isso nunca será plenamente possível. Né? É difícil, mas nós estamos tentando recuperar. Essa crise numérica que acomete o Poder Judiciário, como disse Rodolfo de Camargo Mancuso, não se suplanta com mais do mesmo. É preciso novas alternativas, novos modos de solucionar conflitos. E aí entra o aspecto da conciliação que eu mencionei. Temos buscado melhorar o processo executório, grande gargalo da justiça, através do mecanismo de pesquisa patrimonial e de otimização dos atos executórios. Constituímos núcleos de execução de pesquisa patrimonial. Lamentavelmente, há uma cultura da sentença e há também uma cultura com relação apenas ao processo de cognição. Todos pensam que deu a sentença, exauriu a prestação jurisdicional. Mas e a efetividade do processo? Aquele aspecto de fazer a constrição judicial para entregar o rico dinheirinho ao trabalhador. Eu acho que nós também temos que mudar essa cultura, porque temos que buscar alternativas. E as ferramentas, hoje, estão possibilitando a gente procurar onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro?
e esses núcleos de execução têm efetivamente nos ajudado a resolver esse tipo de problema. As nossas estruturas físicas também têm sido alvo da nossa atenção. Nós prometemos, quando assumimos a presidência do tribunal, fazer uma gestão de processos e uma gestão de pessoas. Estamos caminhando nesse sentido. Temos feito reformas de prédios, temos construído prédios, temos feito uma melhoria no âmbito do primeiro grau, porque nós achamos que, dando um local mais adequado aos magistrados, aos servidores, aos jurisdicionados, aos senhores advogados, isso propicia, digamos assim, uma justiça cordial que lá o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já pratica e que nós também estamos praticando. Também há um outro aspecto que eu gostaria de apontar aqui, não é? Que nós tivemos recentemente um projeto para melhorar o salário dos servidores, dos nossos abnegados servidores. O quadro, eu falo pelo menos pelo quadro de servidores da Justiça do Trabalho, é um grau de excelência extraordinário. É um recrutamento severo, e o quadro é muito bom. Tiveram um projeto e que foi, digamos assim, aprovado e foi vetado. Não entro no mérito com relação ao percentual. Não entro no mérito. Mas uma coisa é fato. Os servidores precisam ter uma recomposição dos seus vencimentos. Eu acho que o parlamento precisa buscar alternativa com relação ao servidor público federal. A minha expectativa, a minha esperança é que isso possa ocorrer. Também penso que é preciso lançar um olhar mais atencioso para a carreira da magistratura. Hoje convivemos com uma situação salarial instável, insegura. Então, há que se ter, vejo aqui que chegou o nosso querido amigo Paulo Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar, a quem convidamos para tomar assento na mesa. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Tudo bem? Então, há vários, digamos assim, alguns penduricalhos ali. Eu acho que o mais justo, o mais sensatos, é que nós possamos aqui retomar o adicional do tempo de serviço, que é mais justo e estimula mais a carreira dos magistrados. Então, acho que as nossas associações deveriam e devem, digamos assim, buscar esta alternativa. A própria previdência social dos magistrados merece melhor tratamento. Hoje somos divididos em dois grandes grupos. Os que têm direito ao salário integral quando de sua aposentadoria e os que receberão parcos subsídios custeados pelo regime geral da Previdência. Não é bom para a magistratura que assim ocorra. De consequência, também não será bom para a própria instituição, Poder Judiciário, na medida em que a carreira não mais será atrativa. Essas questões comuns a todos os magistrados que aqui estão, e talvez esse tipo de encontro sirva exatamente para que tracemos estratégias comuns, mecanismos unificados para que os nossos objetivos sejam alcançados. Não se trata de nenhuma atitude subversiva, não se trata de nenhum ato de afronta à insubordinação.
mas apenas do exercício legítimo do direito de reivindicação que, se exercido de modo coeso e ponderado por todos os integrantes da magistratura, tenho certeza que será plenamente exitoso. Já encerrando, quero desejar a todos um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo, cheio de saúde, paz e prosperidade. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Eu queria saudar inicialmente esta ilustre mesa, a desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão de Ronaldi, querida presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Queria saudar o doutor André, está a lista aqui, André Lemos Jorge, que representa o desembargador Antônio Carlos Matias Couto, meu querido amigo Paulo Adib Casseb, mas também saudar os conselheiros Carlos Eduardo Oliveira Dias e Fernando César Batista de Matos, o prefeito Antônio Carlos Panunzio, desta maravilhosa cidade de Sorocaba, da qual eu sou cidadã, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, presidente em exercício da Assembleia Legislativa, e aproveitar para cumprimentar o Flávio Amari, que assumiu a presidência do SECOV, uma poderosa instituição que é parceira da Justiça Paulista, desembargador Fernando Antônio Maia da Cunha, diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, que é uma figura ilustre aqui em Sorocaba, e o diretor do Fórum de Sorocaba, que é também diretor da 10ª Região Administrativa Judiciária de Sorocaba, o meu amigo juiz Hugo Leandro Maranzano. Saudar todos os presentes, cumprimentar quem teve a iniciativa desta integração, justificar a ausência do meu amigo, nosso amigo comum, Fábio Prieto de Souza, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, diante de um compromisso urgente, inesperado, não pôde estar presente como nós aqui estamos. Primeiro, concordo com a situação calamitosa desenhada pelos meus colegas presidentes, e dizer que não é diferente essa situação em relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, sem querer, passa a ser o maior tribunal do planeta. Não há números que se comparem, né? 50 mil funcionários, por uma questão mal explicada, mas bastante antiga. Nós também respondemos por parte da remuneração dos inativos, então, o que nos leva a quase 80 mil funcionários, 2.501 magistrados em atividade, 818 cargos vagos, e não pude nomear os 81 magistrados aprovados no 185º concurso de ingresso à magistratura, porque não tenho como pagá-los, assim como não pude nomear 3 mil escreventes que vieram a se exonerar, porque a Justiça Federal é mais atrativa, né? A iniciativa privada também, e há falecimentos, há aposentadoria por invalidez, assino 2, 3 por semana, nunca vi uma situação de tamanho estresse, síndrome de pânico, síndrome de todas as outras síndromes aí, que somos prolíficos em síndromes. E não pude nomear senão 300 escreventes. Vivo fugindo dos magistrados, porque percebi que administrar é dizer não. Em ano de escassez é dizer não. Gostaria de dizer sim. O Tribunal de Justiça nunca teve um orçamento compatível, assim, com o crescimento dele.
E eu explico sempre a quem de direito que não crescemos sozinhos. Nós não temos um cargo que não tenha sido criado por lei. Uma lei que não foi vetada pelo governo. Então, a responsabilidade pela manutenção de um equipamento desta envergadura não pode ser apenas da presidência do tribunal. Mas nós nunca tivemos um orçamento que correspondesse às nossas necessidades. Eu fiz um levantamento nos últimos 8 anos e nunca tivemos os 6% que se convencionou dizer que 6% da receita líquida do Estado seriam reservados à Justiça, ao Judiciário. Em 2008, nós tivemos 4,67%, e hoje chegamos a 3,46%. Houve uma queda contínua a cada ano. Este é um ano em que é muito difícil conversar sobre o orçamento com o governador, não é? Nós sempre confiamos em excesso de arrecadação, estamos numa potência que, se o governo deixasse, ela caminharia bem, mas, infelizmente, nós temos uma âncora, não é? Uma crise que, primeiro, é crise moral, é uma crise ética. Depois ela vai se refletir na crise política, afeta a crise econômica, acaba na crise financeira, gerando um desalento, uma falta de perspectiva, uma falta de esperança, uma falta de confiança, não é? Pelas notícias que nós temos, eu estive esse ano 3 vezes fora do país para tentar comover empreendedores a aplicar dinheiro no Brasil, não é? Porque nós precisamos de investimento. E as notícias que nós temos é de que, resolvida a crise política, em 6 meses o país teria condições de levantar. Mas nós estamos numa situação extremamente trágica, em que não há definição, não há perspectivas, não é? O que se disse ontem não se sustenta hoje. Então, é uma situação que precisaria ter um paradeiro rápido. Enquanto isso não acontece, não é? O Tribunal de Justiça tentou fazer o que era possível. Nós investimos na informatização. Segunda-feira nós faremos uma cerimônia muito singela para encerrar a digitalização 100%. Não há unidade judiciária no Estado de São Paulo que não receba o peticionamento eletrônico. E isso é uma revolução. Eu acho que os senhores já estão percebendo. Não é só o desaparecimento do suporte de papel, o papel já cumpriu o seu papel, não precisamos mais de papel, ainda temos 26 milhões residuais que vão terminar. Mas nós vamos poder acenar a prenúncio de uma justiça mais objetiva, mais rápida, sem prateleira, sem arquivos. O povo de São Paulo um dia será liberado de pagar milhões para guardar papel velho, que nós não podemos destruir, não é? Por uma equivocada concepção do que seja histórico, não é? E nós vamos também nos livrar da contaminação do processo. Ninguém pensa nisso, mas um processo muito manuseado, e nós não estamos num país campeão em higiene pessoal, os processos têm uma contaminação, tem vírus, tem bactéria. Nós deveríamos folhear processos só com luvas e máscara, não é? Há muita gente ficando com doença dermatológica, precisando de dermatologia por folhear processo. E o ambiente do tribunal vai ficar mais bonito. Eu sonho com repartições que poderão ser como o Google, colorida, com música, não é? Então, um dia chegará, não será para mim, mas nós estamos a caminho. Nós também procuramos investir em gestão. Então, fizemos aquilo que se chamou de início cartório do futuro, mas que é o cartório do presente, não é? São grandes oficinas de trabalho padronizado que rompe um pouco aquele patrimonialismo que nós ainda temos, né? O meu escrevente, o meu assistente, o meu oficial, o meu isso, o meu aquilo, não vai ter mais nada meu, é tudo nosso. São 10 juízes trabalhando com um cartório único. Esse
esse cartório funciona a cada 6 meses sob a orientação de um só juiz, os outros 9 vão sendo liberados para só decidir. A tendência é aproximar o gabinete do juiz de primeiro grau do gabinete do desembargador, para que ele tenha assistentes, e nós pensamos que vamos reduzir a necessidade daqueles que não são habilitados, não têm aptidão. Nós estamos com a Escola da Magistratura e a Escola do Servidor, que o Fernando Antônio Maia da Cunha instalou. Estamos propiciando cursos de capacitação e os funcionários estão ficando polivalentes. Agora nós precisamos acabar com o Instituto do Desvio de Função para que eles possam fazer aquilo para o que eles foram preparados, né? Mas, ao mesmo tempo, nós implantamos o teletrabalho, que antigamente se chamava home office, né, e que nós percebemos, principalmente nas grandes cidades, São Paulo é emblemática, o funcionário demora 4 horas para chegar ao seu lugar de trabalho, precisa se apresentar adequadamente, não é? Ficando em casa, depois de um longo treino dos juízes, das chefias e do servidor, nós percebemos que aquilo que nós esperávamos de uma produtividade 30% maior, nós conseguimos até 90% maior, né? Nós também fizemos uma unidade remota de processamento de dados, é um pronto-socorro para resolver dúvidas do Estado inteiro em relação ao processo eletrônico, não é? Nós, ao mesmo tempo, fizemos um trabalho muito grande de resgate da autoestima do funcionário. É evidente que eles estão desalentados, desanimados, vendo faltar o colega ao lado e não haver reposição, não é? Mas, com isso, nós propusemos uma série de palestras motivadoras, eles escolheram, nós convidamos aquelas figuras emblemáticas que aparecem em rádio e televisão, no chamado autoajuda. Eu até nem gosto dessa expressão autoajuda, porque eu acho que todo livro, toda peça, tudo aquilo que nós nos dedicarmos tem que ajudar. Se não ajudar, por que eu vou perder tempo em ler? Então, todo livro é de autoajuda, não é? Mas esses que são especializados em disseminar motivação têm sido convidados, e nós fazemos com que haja um corpo presente, um núcleo presencial nunca inferior a 300 funcionários, mas também disseminamos pela internet para todo o Estado, né, essas palestras, e fizemos o projeto Arte e Cultura no tribunal. Toda semana nós temos música. Sorocaba também, né, Hugo, prossegue nesse projeto, né? Arte e Cultura, a Ana também, a diretora, a ex-diretora aqui da região. Fizemos uma motivação das empresas, aquelas grandes litigantes, para que elas adotem iniciativas que possam amenizar essa corrida excessiva ao processo, à judicialização. Eu sei que não é fácil combater essa tendência, porque nós temos uma Constituição, né, que alguns chamam panaceia, porque ela resolve de tudo, como diz o ministro Aires Brito, ela cuida da toga-tanga, né? Então, a Constituição tem receita para tudo, e é uma Constituição que não ficou satisfeita em enunciar 5 direitos fundamentais no caput do 5º, precisou de 78 incisos, né? Tudo é direito fundamental, tudo é universalizado, e eu acho que o Brasil está confundindo anseio, desejo, aspiração, sonho, teimosia, birra, vício com direito. Tudo é direito. Tudo encontra uma forma de ser reproduzido numa petição inicial, ingressa em juízo, e aí começa aquela aventura judicial que, para a maior parte das pessoas, é desventura, não é? Porque nós temos 4 instâncias e 50 oportunidades de reapreciação do mesmo tema. Nenhum juiz sabia ser tão obscuro, omisso e contraditório, não é? Porque há embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração, no agravo regimental, no mandado de segurança, não é?
ninguém acredita, o mundo não acredita que nós tenhamos 106 milhões de processos para 205 milhões de habitantes. É como se todos estivessem litigando com todos e mais alguém, alguns várias vezes. Nós sabemos que não é assim, porque o grande cliente prefeito é o Estado, né? É o governo, é a União, é o Estado, é o município, são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, todas essas exteriorizações que o Estado provedor, o Estado babá, teve de criar para falar: eu acompanho você desde antes do nascimento até o seu sepultamento. Fique tranquilo que tudo você terá. De graça, é só pedir a justiça, né? Então, um país judicializado, uma república judicializada. Então, de nada adiantaria tudo que nós fizermos em relação a melhorar o equipamento, justiça, se não conseguirmos mudar a mentalidade da população, né? Mudar a mentalidade para que nós possamos ter, em lugar de pessoas que são sempre infantis, precisando de alguém para mostrar caminhos, para pedir aquilo que ele poderia procurar por sua própria iniciativa, né? Nós estamos destreinando as pessoas ao diálogo, a assumir responsabilidades. Todos são especialistas em direitos e nós faltamos a aula dos deveres, das responsabilidades, das obrigações. Então, essa deve ser a grande preocupação, não é só do Judiciário, é da República Federativa do Brasil. Porque expertise em crescer até que nós temos, né? Em mostrar que precisamos de mais, etc. Mas nós não vamos chegar a um ponto que pudesse ser considerado ótimo se não treinarmos a população para assumir a cidadania. Aí sim ela vai poder protagonizar a democracia participativa, mas muito mais importante do que isso é fazer com que o brasileiro, ao assumir pequenas responsabilidades, ao enfrentar aquelas questiúnculas que não precisam de um equipamento judicial para outorga, não é? Eles vão também treinar a se interessar por coisas maiores e vão impedir que a República mergulhe nessa insensatez em que se encontra e a população fica perplexa. Por quê? Ela não soube fiscalizar, ela não sabe controlar, ela não sabe se articular para coisas boas. As nossas manifestações são difusas, nós perguntamos, a pessoa nem sabe por que está se manifestando. Então, eu acho que o mais importante até do que aliviar o Judiciário é fazer com que a República agora, passando por uma faxina, ela possa retomar um caminho em que nós assumamos maiores responsabilidades. E isso aqui é um bom começo. Nós todos conversando, nós todos pensando em propiciar à população a justiça humana a mais adequada que nós pudermos propiciar. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas já havíamos justificado com o Dr. Fernando Mendes. Estava recebendo uma palestra lá no Tribunal de Justiça Militar o ministro Dias Toffoli e logo na sequência já vim imediatamente para cá. Cumprimento meus companheiros de mesa, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento também desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi, presidente do TRT da 2ª Região,
desembargador Lorival Ferreira Santos, presidente do TRT da 15ª Região, o doutor André Lemos Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Cumprimento também a deputada estadual Maria Lúcia Amari, da Assembleia Legislativa. Cumprimento o prefeito de Sorocaba, estivemos juntos há pouco tempo numa cerimônia da Polícia Militar, o senhor Antônio Panúncio. Cumprimento o doutor Ronaldo Ciandella, pela organização do evento, assim como o doutor Fernando Mendes, e agradeço muito o convite, e representando a APAMAGES, o doutor Hugo Leandro Maranzano. Saúdo os conselheiros do CNJ aqui presentes, vi ali atrás doutor Carlos Eduardo, doutor Bruno Ronchetti, doutor Fernando Matos estava aqui também. Cumprimento todos os presidentes de associações, doutor Antônio Bochenek lá atrás, e todos os demais. É uma grande satisfação participar de um evento que eu reputo importantíssimo para o futuro do judiciário. Vejo agora de perto todos os problemas pelos quais passa o Poder Judiciário. Falo que vejo agora de perto, porque ingressei no Tribunal de Justiça Militar pelo 5º Constitucional da classe dos advogados. Portanto, eu tinha a visão da advocacia e agora passei a conhecer por dentro o Poder Judiciário. Integro um dos ramos da Justiça Especializada e, devo dizer, um dos importantes ramos da Justiça Especializada, a Justiça Militar Estadual, que no Estado de São Paulo é responsável pelo controle jurisdicional da hierarquia e da disciplina da 3ª Força Militar da América Latina, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só perde em efetivo a Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo Exército Nacional e pelo Exército da Argentina. Mesmo assim, se deixarmos de lado os conscritos, o efetivo da Polícia Militar de São Paulo é muito próximo do efetivo do Exército Nacional do Brasil. Portanto, é um trabalho extremamente importante que a Justiça Militar Estadual desenvolve na manutenção da hierarquia e da disciplina de uma tropa gigantesca como essa. E é uma alegria muito grande participar de um evento interinstitucional. Exatamente porque, como vejo o Poder Judiciário, e hoje, dentro deste poder, fazendo parte desse poder, percebo que é fundamental, em primeiro lugar, a criação e o desenvolvimento de um espírito de coesão interna entre toda a magistratura, de todos os segmentos da Justiça Especializada, da Justiça Comum, Federal e Estadual, cada qual enxergando o valor do outro segmento. E esse espírito de união, que foi muito bem frisado no 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nesta semana em Brasília. Cumprimento os conselheiros que aqui estão pelo magnífico evento, e essa mensagem foi passada. É fundamental a união do Poder Judiciário, se quisermos melhorar todos os problemas que foram mencionados aqui, já pelo pouco que ouvi do desembargador Lorival e do desembargador Naline. Esse é um ponto importante. E aí que entra aquele detalhe que eu comentei. Como advogado que estava muito habituado à participação em entidades associativas. E quando eu entrei no Poder Judiciário, eu percebi que o juiz sobrecarregado não tinha tempo para defender a si mesmo. Com suas pilhas de processos, os juízes se esqueceram de defender seus próprios direitos. E com isso, de defender o próprio Poder Judiciário. Cada um no seu mundo, atolado de processos, acabou não tendo tempo para as relações interinstitucionais e para conseguir defender os seus direitos.
percebi a dificuldade imensa quando o judiciário sofre um ataque para trazer as razões de defesa, inclusive em relação aos direitos dos magistrados. E vejo que isso é algo que está em evolução. Vejo as associações atuantes, vejo que os magistrados que foram provocados a exercerem o direito de defesa começam a agir com mais contundência. E isso é fundamental. E eventos como o do CNJ desta semana, e como este aqui hoje, é fundamental para despertar no magistrado esta habilidade, fora dos autos, a habilidade do relacionamento político, a habilidade de não ter receio de defender a si mesmo e de defender o próprio poder, porque é um poder. Isso é fundamental e vejo uma evolução nesse campo. E só assim é que poderemos ter, lá na frente, uma verdadeira autonomia financeira. É só assim que podemos cobrar o respeito à Constituição, porque o Poder Executivo não pode cortar, por exemplo, a proposta orçamentária do Judiciário antes de apresentá-la ao Legislativo. Pela Constituição não pode. E o Judiciário chegará um momento, está próximo, de conseguir impor-se a este ponto. Por isso, eventos como estes são fundamentais. É preciso que comecemos também a chamar os outros dois poderes à responsabilidade. O judiciário é acusado noite e dia de lidar com um problema que parece insolúvel, o volume de processos, enxugamos gelo, e isso, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, mas temos que lembrar também que, além do Estado, que figura na maior parte desses feitos que atolam o judiciário, quais são os maiores litigantes privados? Instituições financeiras, de saúde, de planos de saúde e de telefonia. Todas elas sujeitas ou a uma agência reguladora ou ao Banco Central. O que mostra que a ineficiência desses órgãos, portanto subordinada a outro poder, que gera essa sobrecarga do Poder Judiciário. Então temos os nossos problemas e vamos enfrentá-los como estamos enfrentando, mas temos que chamar sempre atenção, quando o Judiciário é atingido, que esta responsabilidade não é só do Judiciário. Se houver um aperfeiçoamento da atuação dos outros dois poderes, isso refletirá de forma direta no Poder Judiciário. Fico feliz que estamos em evolução para isso. Somos um poder importante, um poder fundamental. E evoluímos para cada vez mais tenhamos esta união para agirmos em defesa do judiciário, porque assim simplesmente estaremos defendendo a sociedade. Muito obrigado por essa oportunidade de falar. Boa tarde a todos. Vou procurar ser bastante rápido e breve para não cansá-los. Eu represento o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, vim representando o nosso presidente, desembargador Matias Coutro, e o nosso futuro presidente, que será empossado no próximo mês, desembargador Deviene Ferraz. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, doutor Lorival, doutora Silvia, doutor Naline e meu colega, professor Paulo Adib Casseb. É uma honra sempre dividir a mesa com Vossa Excelência. Eu trouxe aqui alguns dados hoje, eu acompanhei aqui os nobres desembargadores falando sobre as dificuldades estruturais de cada um e de cada tribunal, e até achei engraçado porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, até pouco tempo, não tinha a sua composição completa, a composição da corte. Nós somos 7 membros titulares
e 7 membros suplentes. Não sei se o doutor Naline sabe, mas há quase 3 anos que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não tinha a sua composição de titulares completo, que finalmente aconteceu nesta semana que passou, com a chegada do 7º membro, e, portanto, para as eleições de 2016, nós já temos a composição definida. Dr. Deviane Ferraz, que viria falar em nome do Tribunal Eleitoral, me pediu para falar também das nossas dificuldades estruturais, mas eu acho que falar depois dos desembargadores sobre isso é mais do mesmo. Um fato que chama muita atenção do nosso tribunal é que São Paulo tem hoje um eleitorado de aproximadamente 30 milhões de eleitores, e eu dizia aqui ao desembargador Lorival que tudo em São Paulo é grande, né? Tudo, e para todos os tribunais, São Paulo tem essa dificuldade imensa. Nós temos uma população de 44 milhões de pessoas e 30 milhões de eleitores. E muitas vezes o nosso tribunal, quando vai ao Tribunal Superior Eleitoral pedir, inclusive, instalações físicas. Quem conhece o Tribunal Eleitoral de São Paulo não acredita que nós tenhamos de decidir o futuro de todas as 645 cidades, como a belíssima cidade, prefeito Panúzio, de Sorocaba, e também, de quando em quando, as eleições dos deputados estaduais, federais, governadores e senadores. Nosso prédio é de 1960, se não me falha a memória. Em diversos andares do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a internet não funciona. Parece brincadeira, um negócio... Você tenta ligar o Wi-Fi e, muitas vezes, no plenário da corte, nós não conseguimos ter acesso à internet. Então, falar em estrutura e reclamar de estrutura, para nós seria muito fácil aqui. Em diversas cidades nós dependemos também da benevolência, das prefeituras, para que cedam espaços físicos para que os funcionários da Justiça Eleitoral possam trabalhar adequadamente. A Corregedoria, vez por outra, faz visitas e se surpreende com algumas situações dos funcionários levando o seu ar-condicionado, funcionário levando o seu frigobar, funcionário levando uma impressora mais rápida e pagando isso do próprio bolso. Porque São Paulo, embora tenha esse colégio eleitoral absurdo, recebe muitas vezes a mesma verba, e aí faço das palavras dos presidentes dos trabalhistas aqui, as do eleitoral. A verba nossa nós temos de dividir, obviamente, com os outros. Eu imagino que o TST também adote a mesma postura que o Superior Eleitoral, e talvez tenhamos de dividir com estados muito menores o mesmo recurso. Eu trouxe mais pedidos do nosso tribunal do que propriamente dito realizações. Nós temos uma campanha, e isso acredito que todos os magistrados aqui presentes já notaram, que é uma campanha da biometria, que é feita com recursos do Tribunal Superior Eleitoral, não é recurso do Executivo. Então, nós estamos tentando cadastrar todos os eleitores através da biometria, e temos conseguido bastante sucesso, mas ainda a população não consegue ter acesso a isso, e os juízes exercem e os promotores exercerão uma função cada vez maior em orientar. O ministro Toffoli sempre diz que, quando a biometria agora passou a ser feita, ele notou que alguns eleitores tinham muito mais do que um título eleitoral. Eles detectaram um eleitor com 29 títulos eleitorais. Então, a biometria vem nesse sentido, não só de regularizar alguns e os famosos eleitores que já se foram, né? Então, nesse momento, a Justiça Eleitoral busca fazer a biometria de todos os eleitores. Esse é um pedido que o Tribunal Eleitoral vem fazendo notadamente ao Tribunal de Justiça, aos juízes estaduais que exercem a função de Justiça Eleitoral de primeira instância, e futuramente esse é um pleito bastante interessante, que é o Registro Civil Nacional, que aí será muito importante aqui para os nossos colegas
da Justiça do Trabalho, porque a partir da biometria, Paulo, você cria o Registro Civil Nacional. Então, aquela duplicidade de RG, que também acontece muito, e aí a polícia que nos auxilia sempre. Olha, esse sujeito tem 6 ou 7 RGs, não é isso? 5 CPFs, e a partir da biometria, que não só é competência, e também declaração de FG, não é minha área, nunca advoguei na área, eu também, como professor Paulo, venho da advocacia para o Tribunal Eleitoral, nunca advoguei no trabalhista, mas sei que muitos juntam declarações falsas de fundo de garantia, CPF, RG, e a partir da biometria, tudo isso me parece que será solucionado. E uma terceira consideração e um pedido, sobretudo aqui aos agentes políticos, vejo o deputado, a deputada, o prefeito, é com relação às zonas para os portadores de deficiência. Nós temos nos empenhado muito em ampliar o número de zonas eleitorais para que os deficientes físicos e aqueles com mobilidade reduzida possam exercer o seu direito de voto. Porque não só por vergonha, mas também em alguns municípios, algumas zonas eleitorais, é absolutamente impossível um portador de deficiência votar. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, nesse momento, com relação não só aos julgamentos, mas também tem se dedicado bastante em relação à biometria, futuramente ao Registro Civil Nacional, e nesse momento, às vésperas de uma eleição municipal, e aí eu trago um dado também que é surpreendente, para as eleições de 2016 nós teremos mais de 100 mil candidaturas no estado de São Paulo. Se cada um desses trouxer um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, cada um de nós 6, porque o presidente tem a missão institucional de desempate, portanto nunca é relator originário, cada um de nós terá aproximadamente de 16 a 17 mil recursos para julgar durante um período, e aí não é uma crítica, é uma consideração a sempre reforma eleitoral feita às vésperas da eleição. Então já virou praxe no país que a gente tenha a cada 2 anos uma mini reforma eleitoral. Nunca a reforma eleitoral, presidente Nalini, sempre uma mini reforma eleitoral. E recentemente, agora em setembro, foi publicada a Lei 13.165, que a título de diminuir custos, sempre essa conversa, diminuir custos da campanha. Isso fez com que o financiamento de pessoas jurídicas fosse afastado, então apenas as pessoas físicas podem doar, e junto delas o fundo partidário. Feito de uma maneira tão assodada, nos parece, obviamente, que a Justiça Eleitoral vai tentar coibir isso de todas as maneiras, com apoio das polícias e dos outros órgãos de fiscalização. Nos parece que o Caixa 2, os recursos de origem não identificada, isso tende a se ampliar muito, porque de uma hora para outra você tirar o financiador principal, que é a pessoa jurídica, eu não estou defendendo, eu estou dizendo apenas da velocidade com que essa mudança é feita, você tirar a pessoa jurídica da doação e atribuir ao fundo partidário, como que um parlamentar ou um prefeito consegue de uma hora para outra se adequar a essas regras. E também, a título de diminuir os custos, aí o que toca aos magistrados, sobretudo aos juízes estaduais, é um ponto que nós estamos discutindo nos congressos eleitorais, que é com relação ao prazo. O prazo das convenções foi prorrogado. Olha, menos tempo de propaganda eleitoral. Sob esse argumento, as convenções foram prorrogadas até 15 de agosto. Então, nós teremos, do dia 15 de agosto, a lei diz que até lá você pode fazer uma convenção. E aí ela diz que o registro de candidatura deve ser julgado até o dia do pleito. Nós vamos ter 45 dias para julgar os registros de candidatura. Então, os juízes de primeira instância,
que vão presidir as zonas eleitorais em 2016, se preparem. Eles já peguem o seu colchão, frigobar, já podem levar isso para dentro do fórum, porque vai ser uma maluquice completa julgar todas. Eu não sei, por exemplo, em Sorocaba, quantos candidatos a vereador nós teremos, quantos candidatos a prefeito nós teremos. E os juízes terão de decidir isso com uma velocidade absurda, Paulo, e isso ainda vai ao TRE, depois vai ao TSE. Então, mais uma vez, a reforma feita de maneira assodada, mais uma mini-reforma, vai fazer com que em janeiro vários prefeitos tomem posse sem ter a certeza de que eles ficarão no cargo. E também vários vereadores. Então, de modo que as palavras que eu pretendi trazer em nome do nosso tribunal é de pedido de apoio aos magistrados, sobretudo aos juízes estaduais, para que nos apoiem nessa luta pela inserção dos portadores de deficiência, daqueles que têm mobilidade reduzida, para que a gente possa cada vez mais afastar esse discurso de que o voto tem que ser facultativo. Eu entendo, respeito as posições em contrário. A minha posição sempre foi, sempre será, de que o Brasil ainda, como disse o doutor Nalini, é um país em evolução, precisa evoluir muito rapidamente. Tornar o voto nesse momento facultativo trará um governo de minoria. Eu acredito que, graças a Deus, ainda não propuseram um projeto de lei nesse sentido, um projeto de emenda constitucional, porque traria realmente o descrédito à classe política, que não deve ser por nós defendido. Eu sempre digo que a maioria dos homens públicos são homens de bem, são homens que se afastam das famílias para se dedicar à sua cidade, ao seu estado, ao seu país. Então, o Tribunal Eleitoral de São Paulo, juntamente com o Tribunal Superior, garante esse direito à soberania do voto, e é nesse sentido que eu, em nome do meu tribunal, venho pedir o apoio de todos os magistrados para que a gente possa cada vez mais inserir as pessoas, orientar as pessoas, porque a mudança do país vem pelo voto, e antes do voto, como bem disse o professor Nalini, vem pela educação. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.